Olá, estamos no nosso módulo de alinhadores em Office e nessa aula eu vou te mostrar a construção de um setup orientado para alinhadores no Artform. Essa aqui é a interface inicial do programa, do Artform. Se você ainda não instalou ele no módulo de software, então faça a instalação, o instalador está abaixo desse vídeo. Você pode também entrar no site do Artform, que é esse aqui, artform.com, vai te trazer para essa página. Você vai clicar aqui nesse botão e aí eles vão pedir para você fazer um cadastro, tá? Você pode fazer esse cadastro normal, não tem problema, e aí você vai ganhar 30 dias de uso livre de exportação. Você pode fazer alguns casos iniciais e aprender com esses casos, mas esse cadastro aqui é para eles te liberarem um link para download do programa. Se você digitar no Google Artform Download, vai te mostrar um link para essa página que você também pode utilizar para fazer o download. Então a gente tem o download para a versão Mac e o download para a versão Windows. Também pode ser feito abaixo desse vídeo, tem os links de acesso a esses instaladores. Nós estamos na versão do Artform 1.9.4, tá? Tem melhorias. Eu sei que os alunos que já usam Artform há algum tempo provavelmente já sabem disso, mas vamos seguir aqui o fluxo do passo a passo para a utilização do Artform. Então essa aqui é a tela inicial para você fazer o login, tá? Se você não fez o cadastro lá, só fez a instalação, vai aparecer aqui para você digitar o seu e-mail e criar uma senha, criar uma conta. Então você vai criar sua conta por aqui. Se você já fez aquele cadastro, já gerou uma senha, um e-mail, aí você já pode fazer o login diretamente aqui, tá? Eu já tenho uma conta, então eu vou fazer o meu login. Vou digitar aqui. Vamos fazer aqui, um login. Quando você faz esse login, aí ele mostra aqui o e-mail cadastrado e você já está na interface do Artform. Os botões aqui são um pouquinho diferentes. Cada programa trabalha com um jogo de botões específico. Lá no Blue Sky a gente usava muito o botão esquerdo do mouse, né? Mas o esquerdo do mouse aqui, ele não faz nada. É só o direito que movimenta, né, esse modelo. Então esse aqui é um modelo de exemplo, tá? Um modelo que já vem pelo menos para você começar a brincar, apertar alguns botões, começar a entender aqui como que funciona o Artform. Vou acrescentar aqui um caso, o mesmo caso que a gente está fazendo no Blue Sky. Então, o primeiro botão aqui a ser apertado é esse de paciente exemplo. Aqui a gente vai adicionar um novo paciente, né? Clica aqui com o botão esquerdo para adicionar um novo paciente. A gente tem o nome da paciente, é Giovana. E vamos colocar aqui o sobrenome dela, Borges, isso. E aí a gente vai poder selecionar a arcada superior e a arcada inferior, tá? Vamos clicar aqui, arcada superior, essa arcada, e depois a arcada inferior, que é essa aqui. Se você fizer o carregamento errado, então você pode mudar clicando nesse botão aqui, Change, tá bom? E aí carregar novamente. Vamos lá. Criar paciente, você vai criar um paciente. Muito bem, aí já começa aqui a orientação dos modelos. A gente precisa colocar essa arcada orientada para frente, né, que é o forward. A gente precisa movimentar essa arcada. E aí tem esses botões aqui para poder girar. Se eu apertar esse botão, ele gira nesse plano. Se eu apertar o outro botão, ele gira no outro plano. A gente não quer, a gente quer que gire de cabeça para baixo agora. Então seria assim, né? Olha lá. Pronto. Nesses simples botões a gente consegue já orientar o nosso modelo. Se você quiser orientar o modelo manualmente, sem esses botões mesmo, você clica com o botão esquerdo na arcada e ela vai ficar selecionada. E aí já vem o pivô de movimentação. Esse aqui que é o pivô de movimentação do Artform, né? Essas barras e esses arcos, tá? Deixa eu mostrar para você como que funciona. Essa linha aqui, essa barra, vai jogar o modelo para frente ou para trás. Tá? E perceba que eu estou movimentando só a arcada superior e está tirando o engrenamento normal da paciente. Então eu vou apertar esse botão aqui, essa setinha de voltar, né? Vamos voltar. E aí eu voltei até o giro. Vamos voltar aqui, tirar a seleção, fazer um giro para cá. Pronto, agora está certo. A arcada intercuspidada certinho. Então você viu que se eu faço a movimentação só de uma arcada, a gente tira a intercuspidação. Então eu tenho que clicar aqui no modelo, seguro o Shift, clico no modelo de baixo também, assim a gente seleciona os dois. E os dois vão movimentar em conjunto sem perder a intercuspidação. Tudo bem? Então a gente pode
através dessa barra, ó, mover para cima, para baixo, inclinar, aqui transladar nesses planos, né, porque aqui é só para cima e para baixo, não vai para frente e para trás. Aqui a gente pode ir nesse plano para frente e para trás. Inclinar certinho, aqui também, né, para frente e para trás, e aqui para cima e para baixo. Aqui faz os dois movimentos combinados. E aqui faz uma inclinação, tá? Deixar aqui, ó, certinho. Chegar um pouquinho para trás, né? Aí. Deixa aqui mais ou menos nessa parte, tá? Nesse setor. Então, primeira questão de movimentação é essa. Se você quiser tirar a seleção, basta clicar fora. E os modelos, eles não ficam mais selecionados. Deixa eu te mostrar um outro botão aqui, ó, no canto superior direito, tem Upper e Lower. O Upper vai predominar só o modelo superior. Se você passa no meio, aparecem os dois. E pode mostrar só o modelo inferior, tá? Então é assim que você pode visualizar um modelo ou outro modelo sozinhos. Se você quiser deixar os dois, é só deixar no centro. E aí a gente tem algumas opções aqui logo de cara, junto com a orientação, para a gente saber o que é frente, o que é trás, porque o programa ele precisa saber o que é frente, o que é lateral, porque a gente vai usar esses atalhos aqui, ó, right, left, upper, front, home, tá? O home é uma vista assim angulada. O front é essa vista bem frontal, o back, a vista lateral, o lower, inferior, upper, superior, right, direita, left, esquerda, tá? Então, é muito rápido se a gente clicar só nessas palavras para a gente poder ver o modelo na vista adequada. Gosto do round aqui, o upper, vamos deixar aqui no round, tá? Então você já aprendeu a mexer com esses botões de atalho. E esse atalho de localização é baseado no jeito que você deixou esses modelos aqui, ó, nessa plataforma, certo? Aqui a gente volta um passo, aqui avança um passo, refaz um passo, né, na verdade. Essa engrenagem é um botão de configurações, a gente vai vir aqui daqui a pouquinho, eu vou explicar. Mas nesse setor aqui de orientação, a gente ainda tem a possibilidade de fazer algumas coisas. Por exemplo, recortes e alisamentos de superfície. Então nós temos essas duas funções. Se você quiser que exiba esse plano, é só deixar habilitado. Se não quiser que visualize esse plano, tira aqui, ó, mostrar planos. Tudo bem? Essas linhazinhas que você está vendo aqui, ó, são dos contatos, onde os contatos são mais fortes. Não necessariamente são os únicos contatos, são os contatos em que estão mais fortes. Então vamos aqui utilizar essas duas ferramentas de cortar e de alisar. Então vamos lá. Vou clicar aqui em Trim Upper, ele seleciona só o superior. Temos aqui a ferramenta de plano e laço, tá? A gente pode selecionar qualquer uma delas. Vamos aqui no laço, aí ela fica habilitada, obviamente, e aí você pode desenhar, né? Aplicar um contorno do jeito que você quiser. É a ferramenta do laço. E cuidado, se você quiser movimentar, a ferramenta está ativada. Você tem que apertar Done aqui para poder movimentar. Então, ó, cortei só um pouquinho, ficou fora o palato. Então eu preciso melhorar. Vou lá, Trim Upper. Vou usar agora um corte plano. Vou selecionar a ferramenta aqui, plano. Ó, se eu clico e seguro, e aí eu posso traçar uma linha de recorte. Tá? Clique em Done. Vamos ver. Aí já cortou bem melhor, né? Vou usar a ferramenta laço aqui para poder excluir algumas partes. Ó. Aqui. Aí. Movimento, vejo aqui. Tá bom o recorte, tá? Não precisa fazer isso, porque ele vai gerar uma base automática. Mas eu gosto de recortar, porque aí a base automática já fica até melhor, mais certinho. Vou usar a ferramenta aqui, ainda laço, para tirar um pouquinho mais aqui. E tirar um pouco mais aqui. Pronto. Acho que ficou bom, tá? Vou fazer agora o mesmo, vou apertar aqui Dom, fazer o mesmo no inferior. Então, botão esquerdo para movimentar, deixa eu ver, deixar na vista frontal. Vou usar a ferramenta laço, está selecionada. E aí eu vou desenhando. Deixa eu movimentar aqui para ver. Não, poderia melhorar mais um pouco, né? Principalmente aqui. Então, usa a ferramenta laço.
Veja se eu não cortei demais. Acho que assim tá bom. Vou apertar DOM, né, para ficar. Olha lá. Tá? Então é assim que usa a ferramenta Trim. Upper, Trim, Lower. Agora vamos usar a ferramenta aqui de alisamento, que é o Smooth. Essa ferramenta, se você passar o mouse aqui, ó, nas bordas, deixa eu dar um zoom, que aí você gira o mouse para frente, aí ele dá um zoom. Ó, ele vai alisando as bordas. Tá? Vou alisar essas internas aqui, ó. Então você pode usar essa ferramenta em qualquer parte do modelo. Pois bem, eu não vou fazer o alisamento inferior não, vou deixar assim mesmo, igual eu te falei, não precisa fazer todo esse processo de recorte, de alisamento, os modelos ficam melhores assim, né? Mas isso aí pode te ajudar em alguma situação que a malha, o escaneamento esteja um pouco ruim. Então, depois desse processo de orientação, vou voltar aqui, ó, estão orientados, você vai apertar aqui em OK. E aí ele vai para a etapa seguinte. Pronto, nós temos aqui a separação e ele criou até uma base. Ó. Veja se está tudo bem. Né? Agora vai ser a parte da segmentação. Então, ele está pedindo aqui, ó, clique no centro de cada dente para segmentar os dentes. Ou seja, é aqui o processo de segmentação. Diferente do Blue Sky, a gente vai fazer só um clique com o botão esquerdo. Então, um clique no centro, um clique no centro, um clique no centro. E aí você vai fazendo a segmentação. Se você não marcar, ele vai pintar com cor de gengiva o dente não marcado, tá? E não vai ser possível movimentar porque ele não vai estar segmentado. Pronto. Muito bem. E aí, depois que você fez isso, se quiser mudar a posição, basta você clicar na bolinha, ela some e aí você clica de novo, tá? Clicou na bolinha, ela some, você pode segmentar de novo. E é assim que você pode reposicionar essa segmentação. Depois que você colocou tudo direitinho, vai clicar aqui em Separate. Ele vai processar isso, demora um tempinho, tá? Veja só, terminou a segmentação, a gente consegue ver as linhas e observo que o 11 ele não conseguiu segmentar, tá? Ele não conseguiu segmentar muito bem. Vou separar aqui as arcadas. Deixa eu ver aqui o que houve. Tá, ele conseguiu segmentar, mas a linha não ficou adequada, tá? A gente precisa recontornar. Isso é ótimo, que aí eu te mostro a ferramenta de recontorno. Vamos aqui, ó. Se você clicar aqui em Edit Markers, vai voltar para aquela parte de segmentação. E se você clicar aqui em Aceitar Curvas, vai aceitar do jeito que as curvas estão aqui. Então, nesse ponto, é o ponto que você vai clicar no dente, e aí você vai verificar a curva de segmentação. Você vai ter aqui duas ferramentas, o Smooth e o Sculpt. O Sculpt, se você clicar nela, no caso aqui já está habilitada, você tem a condição de editar o contorno dessa curva já feita. Né? Lembrando que o botão direito gira o modelo, então você vai mudando. O Smooth, se você clica no Smooth e passa, clica e arrasta, ó, ele alisa a borda ali. Ó. Tem que ficar com essa coloração, tá? Porque aí é sinal que a segmentação foi tranquila. Opa, aqui eu mudei um pouquinho, então eu vou... Aí, pronto. Aqui você muda o pincel que você está trabalhando. Então, se o pincel aqui, por exemplo, está no Sculpt, ele vai movimentar uma linha grande, né? Então, eu gosto de trabalhar com um pincel aqui um pouco menor. Se você terminou de editar o dente, clica aqui no botão, você volta para aquelas curvas. Então, o que eu quero fazer aqui é melhorar essa curva do dente 11. Clico no dente 11 e aí eu vou aqui no Sculpt e eu vou trabalhar essa curva direito, né? Vou mudar ela aqui, vou esculpir. Não é só alisar, né? É todo um processo. Vou levar ela aqui para essa região. Aí, ó, aproximo. O dente já está ficando verde, ó. Né? Sinal que ele está aceitando essa segmentação. Vou agora no Smooth para alisar aqui, deixar a linha bem mais sutil. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu preciso de um pouquinho mais. Aí, assim fica bom. Tá? Vamos alisar.
Deixa eu ver aqui esse contato. Eu acho que eu posso ir um pouquinho mais para cá. Ó. Esse contato. Isso. E aí no Smooth, ele alisa. O importante é que o seu dente fique com essa coloração que ele está aceitando, tá? Se não ficar, é porque ele não aceitou essa curva que você está colocando. Bom, vamos clicar aqui em terminar, né, a edição do dente. Pronto, ó. Agora sim eu estou satisfeito com as curvas de segmentação da paciente. Deixa eu olhar aqui o inferior somente, se eu preciso de alguma edição. Não, tá ótimo. A inteligência artificial do programa foi ótima na segmentação. Se eu estou satisfeito com a segmentação, vou colocar aqui em aceitar curvas. Pronto. Ele já separou o que é dente e o que é gengiva, ó, já numerou, tudo certinho, né? E aí, a gente pode voltar, se houve algum problema, ou aceitar os dentes assim. Aqui também ele mostra quais dentes não constam nessa segmentação e a numeração. Você vai ver se a numeração está toda certa, né? Se esse é o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16, 17, tá certo? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37... tá tudo certo. Ele está usando a anotação ISO. E aí você pode aceitar essa numeração e também pode aceitar os dentes. Pois bem, agora esse aqui é o modelo que a gente vai fazer o setup. Bom, então nós temos algumas ferramentas aqui embaixo, e nós temos uma análise, né, de bulk aqui. Temos um botão para download, um botão para upload. Eu vou explicar agora o que significa esses dois botões. O Artform, ele tem um serviço também na nuvem. Tem como você carregar um paciente de um computador para outro. O Artform você pode instalar em vários computadores. Para instalar é gratuito. O que você vai pagar é a exportação. Então funciona assim, ó. Você fez um planejamento, você pode muito bem fazer o upload. Isso vai para sua conta, tá? Na nuvem, baseado no seu login. E aí no novo computador que você fez o login, não tem o arquivo nele, né, no computador. Você pode fazer o download através desse botão aqui, ó. E quando você faz o download, ele pega aquele caso que está na nuvem e baixa para o seu computador. E aí sim você vai ter o caso naquele computador que você está usando novamente o Artform, tá? Então esses dois botões podem ser utilizados como uma função de backup dos seus casos, certo? Você faz o upload e faz o download para o seu computador. O caso mesmo, ele fica salvo no seu computador, a não ser que você faça o upload dele para a nuvem. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá, ó. Aqui eu posso sumir, né, uma arcada ou outra. Vamos discutir um pouco essas ferramentas aqui de baixo. O grid, ele mostra uma grade, e aí você consegue fazer a movimentação buscando simetria. Então, na vista frontal, ó, você consegue dar um zoom e ver o que precisa mudar, se existe simetria entre os laterais, entre os caninos, entre os dentes, né, de um lado e do outro. Seja nessa vista frontal, ou seja na vista superior, né? Você consegue ter essa análise. O grid é importante, então, nessa questão. Curvas. Essa ferramenta curvas aqui, ela pode te direcionar, te orientar na conformação de um arco, ou também levar os dentes para essa posição da curva, tá? Então, quando você clica aqui na curva, existe aqui o pivô. Você pode colocar ela um pouquinho assim acima, para você visualizar. Dependendo de como você mexe no modelo, vai aparecendo o pivô. Então você pode deslocar ela para um lado, para o outro, né? Então, isso aqui pode ser uma orientação para você no realinhamento dos dentes. E você pode editar ela, tá? Através desses quadrados, desses blocos. Então você pode contrair, você pode abrir aqui essa curvatura um pouquinho, você pode abrir um pouquinho aqui, fechar um pouquinho aqui e abrir mais aqui, tá? Ela sempre faz de forma simétrica. Então é assim que você pode editar a curva, tá? Essa curva aqui da arcada superior, tá? Como se fosse uma orientação simplesmente para você movimentar os dentes. Então desabilita a curva, habilita a curva, ela aparece ou some. Vou clicar aqui para ela sumir. Esse botão que está ligado já é o botão de IPR, que são os desgastes. Como eu não fiz nenhuma movimentação, não está aparecendo nenhum IPR, mas a função está habilitada, porque está ligada aqui. Se você desligar, desaparece aqueles botões de mais aqui, ó, em cada contato proximal. Vou te explicar daqui a pouco o que significa isso.
Esse botão aqui de colisões, a gente vê as colisões mais fortes, né? Os contatos oclusais. E aí, se você desabilita, ele tira os contatos também proximais, ele não deixa você ver os IPRs. Às vezes você quer ver um dente, anatomia, está atrapalhando. Então, você pode habilitar ou desabilitar. Quando você liga, a possibilidade de você ligar os IPRs, certo? Esse último botão aqui, Aligner, é para você colocar os recortes, mas eu não vou clicar nele agora, vou te mostrar mais para frente. Então, vimos aqui essas primeiras 4 ferramentas, a grade, a curva, os desgastes e as colisões, os contatos oclusais. Muito bem. Vamos ver agora aqui essas ferramentas aqui. São ferramentas importantes no Artform que muitos programas não têm e que facilitam muito a vida na construção de um setup. Essa primeira ferramenta aqui de esculpir o arco, quando você clica, a gente tem um pincel e algumas ferramentas aqui dentro, tanto para o arco superior quanto para o arco inferior. Eu posso clicar no arco inferior ou posso clicar no arco superior para poder fazer isso. Então, no caso, eu estou fazendo aqui no arco superior. Eu não uso muito essas ferramentas, eu prefiro fazer a movimentação manualmente, mas elas têm funções aqui específicas, tá? Você pode diminuir aqui um pouco o tamanho do pincel e aí a velocidade de movimentação da ação do pincel, que é esse burst speed aqui. Então a primeira aqui é você usar o pincel para movimentar a dente, ó. Perceba que ele movimenta, né? Não é através do pivô, ele vai tentando encaixar o dente ali de acordo com essa movimentação que você faz com o pincel. Esse outro aqui faz uma suavização dessa movimentação. Esse aqui faz uma movimentação de rotação, ó. Se você gira o pincel para uma direção, né? Ó, tá? Esse aqui, angulação, ele angula para um lado, para o outro. Veja que é difícil a gente controlar o movimento, então eu não gosto de fazer movimentação usando esse pincel, tá? Seja qualquer uma dessas ferramentas. Uma vez que você terminou de usar, né, aperta o DOM e aí tem a movimentação lá feita. Vamos tirar aqui essa movimentação e aí que eu já quero explicar para você como que aparece essa movimentação na timeline. Aqui embaixo é a timeline do Artform. Então perceba que do primeiro estágio aqui, ó, inicial, até o final, tem vários círculos, né, várias bolinhas. Aquela movimentação que eu fiz vai levando o dente para lá, tá? Nesses estágios aqui, nessa transição. Vamos supor que você queira zerar a movimentação desse dente, não gostou, outros dentes também movimentaram com essa ferramenta lá que eu usei, você queira zerar. Você tem algumas opções. Se for um movimento localizado aqui, ó, por exemplo, eu clico num dente, eu consigo ver o quanto que ele está movimentando, baseado nesse novo painel que aparece aqui do lado direito. Então, essa aqui é a informação de movimentação do dente 16, esse aqui é o do 17, e assim vai o dente que você está selecionado. Perceba que esses dentes estão zerados, ou seja, eu não movimentei nenhum outro, a não ser o pré, né? Deixa eu ver aqui. Nenhum outro movimentou, somente o pré. Quando eu clico no pré, aqui a movimentação. Você pode simplesmente zerar, apertar Enter, zera todos os movimentos. Eu vou zerar aqui para te mostrar que ele vai voltar para a posição original, tá? E aí, zero. Pronto, voltou, tá? O movimento de... Opa, aqui não está zerado, né? Vamos zerar. Pronto, agora sim. Zerado todos os movimentos, então ele está na situação original, inicial. Olha só o que aconteceu. A gente não tem aquelas etapas intermediárias, então eu tenho início e fim, não tem segmentação desse movimento, não existe movimentação. Então, se eu movimento esse premolar um pouquinho para vestibular, ele já subdivide aqui na timeline aquele movimento. Para fazer esse movimento aqui, seriam 1, 2, 3, 4, 5 alinhadores, tá? Começando aqui do 1, então, levando aqui, ó, essa bolinha no círculo preto, saindo da posição inicial, 1, 2, 3, 4, 5 alinhadores, né? E aqui eu fiz um movimento de 0,82, só, simplesmente translação vestíbulo lingual, translação esquerda-direita, e aqui translação para cima ou para baixo, né? Intrusão e extrusão. Aqui sim a gente tem as rotações, rotação de angulação, rotação de inclinação e a rotação pura, em primeira ordem, tá certo? Então, perceba aqui que o círculo preto já vai para o último, então você tem que buscar o círculo preto lá para a posição inicial se você quiser ver essa movimentação.
Uma outra forma de você zerar a movimentação completamente, se tem vários dentes, você não precisa zerar eles todos, né? Cada um por um. Você pode clicar aqui no último com o botão esquerdo do mouse e aí vai aparecer esse botãozinho azul aqui, ó, Delete Goal, Delete Objetivo. E aí quando você deleta, olha lá, ele tira a posição final, tá? E naturalmente já apaga todos os estágios até chegar nessa posição final, tá? A gente vai explorar mais daqui a pouco nessa aula essa questão da timeline aqui. Agora eu quero te mostrar a ferramenta curva com arco. Então aqui, se você clicar aqui em Upper, né, obviamente vai aparecer o arco superior. E aí, diferente daquela função de curvas de exibição que a gente pode editar, aqui a gente consegue expandir, fazer uma expansão, ó, posterior se eu quiser, fazer uma expansão anterior se eu quiser, fazer uma expansão aqui ó, na região. Eu posso criar até espaços. Vamos supor que eu queira essa movimentação, tá? Uma vez que eu termino, aperto aqui DOM, e aí, obviamente, a gente fez a movimentação, tem aqui a timeline, né, da movimentação. Perceba que esse movimento está acontecendo com translação, não é? É diferente no Blue Sky. No Blue Sky, o efeito da curva é de inclinação, e aqui no Artform é de translação. Então, eu não gosto de usar muito essa ferramenta curva, a não ser nos casos de muito pouca expansão, menos do que 1 milímetro, ali só para expandir um pouquinho. Por quê? A gente sabe que o movimento que vai acontecer realmente na boca, ele é predominantemente de inclinação. Se o movimento é de inclinação e os alinhadores que vão ser feitos sobre esses modelos desses subsetups, eles são de translação. Pode haver uma incompatibilidade entre a forma do alinhador e o movimento do dente que está sendo feito. Então, se essa incompatibilidade durar muitos alinhadores, for muito grande, pode ser que até a gente perca tracking, por uma vez que o plástico deixa de ter o contato, o mesmo contato que a gente está planejando, né? Então eu não uso muito essa ferramenta de curva, a não ser para pequenos movimentos mesmo de expansão, tá? Eu vou apagar esse objetivo aqui, porque eu não quero expandir dessa forma. Voltamos à situação original. Então, é diferente a função aqui de curva, ó. Nesse botão curva, a gente edita a curva. Quando clica aqui na curva, ó, a gente consegue editar a curva, tá? Agora, nesse outro botão aqui de movimentação, aí sim os dentes vão movimentar de acordo com a movimentação que a gente faz aqui. Tudo bem? Então eu vou apagar aqui mais uma vez, delete, pronto, voltamos à situação original. Eu não quero que essa curva seja exibida. Certo, voltamos aqui. Quero te mostrar agora o botão de distalização sequencial. Isso aqui pode ser interessante para alguns casos. A distalização sequencial é um artifício interessante, principalmente no que tange a ancoragem. Então, a gente leva dente por dente e ancora o movimento dos outros dentes. Então, como a gente pode fazer aqui uma distalização sequencial? Você clica num dente, clica no outro, todos os dentes que você quer distalizar. Por exemplo, eu quero distalizar os 2 molares, os 2 premolares e o canino. Então, eu vou levar essa distânciazinha aqui só, tá? Muito bem, ó, nós temos aqui, então, eu clico fora, nós temos esse conjunto aqui. Perceba que no Artform, ele está levando todos os dentes ao mesmo tempo, tá? E isso não acontece na boca, não é possível acontecer na boca, porque essa movimentação desse bloco todo demanda muita ancoragem. Então aqui funcionaria como se fosse uma mola aberta. Quando vai empurrar esses dentes aqui para trás, a tendência é os dentes anteriores irem para frente. Então, como o bloco posterior é muito grande, a tendência é a gente ter efeitos colaterais na bateria anterior grande, uns efeitos bem fortes. Então a gente não costuma fazer assim. Então, para isso que existe esse botão de distalização sequencial. Basta você ir aqui para o final do alinhamento, tá? Dessa movimentação, e aí apertar aqui distalização sequencial. Obviamente ele vai te avisar que pode aumentar o número de subsetups, tá? Aí você aperta OK. Veja como aumentou o número de estágios, né? Vou pegar aqui, ó, vamos ver. Olha que interessante. Nos primeiros alinhadores, ele distaliza só o segundo chegou na posição, aí distaliza o primeiro molar, depois o segundo pré, depois o primeiro pré, depois o canino. Então, a demanda de ancoragem aqui é muito menor, porque você está ancorando nos outros dentes. E além disso, quando termina
a distalização dos molares, você pode associar um elástico de classe 2 aqui para ancorar a região anterior e aí distalizar pré, segundo pré, primeiro pré e o canino também, tá certo? A questão é que quando você separa esses movimentos, obviamente vai aumentar o número de alinhadores. Por quê? Porque os movimentos eles estão esperando. Aqui está esperando, o canino está esperando tudo. Ó. O canino só vai começar a movimentar, veja só, no estágio 16. Ele só vai distalizar no estágio 16. Por isso que aumenta o número de alinhadores quando você aperta essa distalização sequencial, mas você faz com que os movimentos tenham uma maior previsibilidade quando você segmenta assim esse processo, tá? Eu vou excluir aqui esse objetivo, né? A gente não quer que distalize, vou excluindo esses objetivos, que ele cria objetivos intermediários, né? Muito bem. Pronto. Voltamos à situação original aqui e eu já te mostrei então como que funciona a distalização sequencial. Vamos para a próxima ferramenta aqui, que são os byte stops. Os byte stops são os byte ramps, tá? Para adicionar. Então aqui ele avisa que vai ser colocado na face palatina, aperta OK. Ah lá eles. Vou deixar só a arcada superior. Então, se você quer que os dentes inferiores batam aqui para desocluir a região posterior, seja para nivelar uma curva de Spee, seja para corrigir uma mordida profunda, né? Então, a gente pode utilizar a mão desses byte stops. O que são eles? Eles não vão ser feitos atáticos, né? Não funcionam como atáticos. Eles vão gerar um nicho no plástico e aí o paciente vai morder nesses platôs, tá? Você coloca aqui um pouquinho os incisivos, ó, e aí quando clica num dente, a gente tem a movimentação desse dente, algumas outras opções que eu vou explorar daqui a pouco, e a opção de ligar ou desligar o byte stop desse dente. E também editar, ó, a gente pode editar. Então a ideia seria a gente bater um pouquinho aqui no incisivo para poder desocluir, ó, aqui. Aí vamos para o próximo dente. Editar. Vamos ver aqui. Você pode mudar a posição, pegar mais de um dente, deixar equilibrado. Aqui, tentar equilibrar os contatos. Ó. Esse outro dente, Edit by Stops. Aqui eu vou deixar em 2 dentes, ó. Equilibrado um pouquinho, mesmo tanto. Dom. E por fim, esse último dente aqui, esse outro dente. Aí, Edit by Stops. Eu vou tirar um pouquinho aqui do caminho. Não, só um pouquinho aqui. Tá? Aqui nessa janela a gente aumenta ou diminui o byte stop. Né? Pode diminuir. Quando aperta OK. Pronto. Veja só. Então, a arcada inferior está batendo, ela está entrando no byte stop. Isso não vai acontecer clinicamente. E aí o que a gente usa? Qual ferramenta? Para poder mudar a posição da mandíbula aqui. É justamente essa função de byte shift aqui. Ó. Quando você clica, aparece um pivô de movimentação da mandíbula. A gente pode girar ela, a gente pode transladar ela, né, para frente, para trás. Quando você clica fora, ela fica na posição que você determinou. Quer alterar de novo? Clica em byte shift e aí sim você consegue fazer. Então, aqueles casos que você vai usar elástico, que você vai usar protração, então seria interessante você, além da movimentação dentária, simular também a movimentação da mandíbula, né? Que seja com rotação, que é o mais comum quando você extrui ou intrui dentes. No caso aqui, eu vou mudar aqui, voltar à posição original, isso, porque aí você pode mudar aqui de acordo com esses cursores. Você pode mudar manualmente ou clicando aqui para aumentar ou diminuir. Então eu vou fazer aqui um up and down, quero ver aqui até tocar. Pronto, aqui está tocando, ó. Então, o posicionamento que eu fiz dos byte ramps, ele deu uma desoclusão posterior aqui de 0,2 milímetros. E aí, se você quiser a extrusão dessa posterior, você planeja, obviamente, você pode associar o uso de elásticos intermaxilares, botões, e os byte ramps te ajudam nessa desoclusão. É muito interessante, né? Vale a pena, principalmente se você quer intrusão anterior e extrusão posterior, ou uma combinação das duas coisas. Tudo bem? Entendeu como que funciona o byte shift e também os byte stops? A gente vai apertar aqui o reset, que eu não quero mudar. Eu também vou tirar os byte stops. Ok, pronto. E aí, dom para a mandíbula voltar à posição lá. Tirou os byte stops, nós temos a posição da mandíbula na posição original. Pois bem, ficou faltando eu explicar só aqui a ferramenta de adicionar pôntico.
tá? Então nós vamos aqui adicionar um pontico. Vou simular uma extração de um dente. Vamos supor que a gente queira extrair um dente. Quando você clica nesse dente, aparece o menu de movimentação dele, tem algumas ferramentas que a gente já viu aqui, ó, por exemplo, byte stops. Se eu quiser um byte stop aqui, eu posso colocar on, off, né? Eu posso editar. A gente tem a parte dos attachments, que nós vamos ver daqui a pouco. E aí, nós temos um botão aqui para extrair o dente. Então, esse dente aqui vai ser extraído. E aí ele fala, ó, se você quiser extrair o dente nesse estágio, ele está perguntando, né? Se não, você deve extrair esse dente, né, no estágio inicial. Então, a gente pode extrair o dente em qualquer estágio. Eu vou voltar aqui, então, para o estágio inicial e eu vou extrair o dente no estágio inicial. Pronto. E aí ele já faz um contorninho ali do alvéolo e eu vou poder usar esse espaço para movimentar os dentes, se tivesse um apinhamento severo, né, e tudo mais. Agora é o seguinte, se você termoplastificar um alinhador com um vão muito grande, pode ser que ele fique um ponto de fratura. Então, a gente adiciona um pontico nessa região da extração e esse pontico ele vai ser diminuído à medida que os dentes vão movimentando. Quer ver? Vamos aqui adicionar um pontico, tá? Um pontico é um dente artificial, então adicionar um pontico. E aí ele já acha o lugar que ele tem que adicionar, então a gente clica, né? E aperta DOM. Ah lá, ele adicionou um pontico, tá? Mas vamos supor que no tratamento envolve o fechamento de um espaço dentro de uma extração. Então vamos fazer a movimentação. Vamos para o estágio final, né? Eu jogo o cursor para lá, aí eu posso movimentar, e aí vamos supor que o dente vai vindo para cá. Ó. No final, eu quero que ele fique unido a esse dente, tá? Vamos supor. Olha só. Então nós temos os estágios aqui. Obviamente vai aparecer espaço, mas não importa. Imagine que todos os dentes fecharam os espaços posteriores. Vamos passar aqui na timeline. Olha só que interessante. Do início a gente tinha um pontico, então ele cria um dente lá, que não vai estar na boca do paciente, simplesmente para o alinhador copiar a forma e gerar um casulo. Você pode colocar resina se quiser, né? Então isso aí é bastante interessante. E à medida que os alinhadores vão sendo trocados, cada estágio, esse pontico é reduzido automaticamente. Até o mínimo, né? Que aí não existe mais a possibilidade de ter problemas de fratura nessa região, e aí termina a movimentação. Tá? Então essa possibilidade de adicionar ponticos é muito interessante. Gosto muito. Eu vou clicar aqui para deletar esse objetivo, para a gente zerar essa movimentação. Vou clicar aqui para remover esse pontico. A gente pode editar o tamanho, né? Remover esse pontico. E aí voltar à situação desse dente extraído. Tá? Pronto. Nós estamos aqui com a arcada sem movimentação ainda. Vamos partir então para a movimentação. Eu já te expliquei muitas ferramentas, todas essas ferramentas aqui, né, desse painel. Vamos lá para a arcada superior. Vamos começar a movimentação por lá. Tá? Aqui a gente tem o pivô. Quando você clica no dente aparece o pivô. Você pode editar esse pivô, que é nessa ferramenta aqui, ó, editar o frame. Quando você clica, aí aparece essa função de você mudar o pivô. Você pode girar esse pivô, mudar para cá, tá? Depois que você muda, aperta DOM. E aí o pivô fica na posição que você quis. Tá? Então, é muito parecido com o Blue Sky, essa parte de edição de frames. Tá bom? E aí o movimento que você fizer, ó, por exemplo, inclinação, olha lá. O centro de rotação está na borda incisal e aí você tem um movimento mais radicular. Deixa eu deletar aqui esse objetivo para zerar a movimentação. Vou voltar aqui o pivô para a posição que a gente tem mais comum. Isso. Aperto o DOM. Bom, vamos lá então. Não fiz nenhuma movimentação nesse incisivo lateral. A gente quer fazer a correção desse giro, né, desse lateral. Deixa eu ver aqui. Pronto. Só um pouquinho. Aqui embaixo é tranquilo, tá? Então, nós temos um desgaste de 0,2 a ser feito aqui, uma colisão de 0,2 milímetros. Aqui é interessante porque você tem condições de zerar isso, mas vai causar uma vestibularização. Geralmente, se você aperta aqui para diminuir esse desgaste, olha lá, ó, ele vestibulariza, ele leva o dente um pouquinho mais para fora. E você pode também criar um IPR, tá? Olha lá, você volta ali, ele volta para a posição, tá? 0,2, 0,3. Então, você tem condições de trabalhar essa questão dos desgastes. Você está vendo e você, nessas setinhas para cima ou para baixo, você regula o tanto de PR que você quer fazer.
Como a movimentação aqui na arcada superior é bem leve, a gente tem aí 1, 2, 3 alinhadores para chegar nessa posição. Vamos para a arcada inferior, que vai ter mais movimentação, tá? Aí, ó. Vamos lá. Inclinar um pouquinho para vestibular esse dente. Deixa eu usar aqui também, aí, ó, essa ferramenta de inclinação. Estou inclinando para vestibular. Esse aqui a gente vai girar um pouquinho. Esse outro aqui vamos girar um pouquinho. E esse aqui a gente vai também girar um pouquinho. O canino também, né? Aí já apareceu uns IPRs ali, ó. Se você comparar a quantidade de IPR de um programa para outro, vai dar diferença, que cada um segmenta de uma forma, né? Isso. Ó, nesse caso aqui, a gente precisa intruir um pouquinho os incisivos. Então, você pode também clicar em um dente, segurar o Shift e clicar em outros para fazer uma movimentação em bloco. Tá? No caso aqui eu quero intruir um pouquinho para tirar esse contato aqui da borda incisal. Certo? Aí eu tirei os contatos, tá? Tudo bem? Aqui a gente tem esses IPRs para fazer. Se eu não quisesse fazer esses IPRs, então vamos supor aqui que eu não queira fazer esses IPRs. Olha só o que vai acontecer. Vou zerar aqui, vou zerar aqui. Vou zerar aqui, vou zerar aqui, vou zerar aqui. O que ele fez? Ele protruiu, ele vestibularizou um pouco, tá? Então, o que a gente tem de contato? A gente não tem contato aqui, mas ele sumiu o overjet que tinha, ó. Foi no limite, quase teve o contato, tá? Então, você pode trabalhar com essa questão. Então, alguns tratamentos você pode zerar IPR, ou às vezes quando você zera IPR, ele protrui tanto que começa a ter contato com a arcada superior. Nesse caso aqui, ó, olha a movimentação que vai acontecer. Então, os laterais bem pouco e vai ter uma intrusão dos incisivos e do canino. Nivelar a curva de Spee. Você pode mudar um pouco a inclinação aqui desses dentes, né? Principalmente para melhorar a guia. Não vou fazer muita movimentação aqui, porque isso aqui é só um teste, tá? Olha lá, do início ao fim, tá? Uma inclinaçãozinha só e a intrusão. Vamos agora para a parte dos attachments. Na arcada superior, esse movimento de rotação é tão simples, né? Tão levezinho que a gente não vai colocar attachments em cima. Vamos fazer aqui, a gente vai precisar colocar attachments nos premolares e nos caninos, porque a gente vai ter intrusão de caninos e incisivos. Vamos trabalhar nessa questão do attachment aqui. Quando você clica no dente, aparecem, né, as opções e aí tem a seção de attachments. Eu já te expliquei a seção de extração, a edição do pivô de movimentação, a edição de byte stops e aí a gente chega no final desse bloco que é a parte dos attachments. Ele já vem por padrão desligado, você coloca aqui ligado, aparece já um attachment naquela superfície e aí você tem aqui vários attachments para poder usar. Eu gosto muito desse attachment aqui para retenção, o slice, tá? Esse aqui. E aí você pode editar esse attachment, tá? Porque ele está nessa posição, clica aqui em editar attachments e aí você consegue fazer a remoção de attachments, mudar a posição dele. Então, no caso, se eu quero uma retenção, é aqui, aí, aperta DOM. Pronto. Clico aqui, adicionar attachments, né? Vamos ligar o attachment, vou colocar o slice, editar attachments. A gente consegue mudar o tamanho aqui, ó, na escala, tá? Então eu vou deixar desse tamanho mesmo. DOM, pronto. Se eu quiser remover, é só apertar aqui, ó, off, ele remove ou liga os attachments ali de retenção. Nesse caso aqui eu quero uma rotação, né, desse canino, deixa eu ver aqui. Então esse canino está girando a mesial para dentro. Então vamos colocar um attachment aqui com vamos colocar um triangular, tá? Editar o attachment, então mesial para dentro. Vou deixar essa parte aqui biselada. Pronto, mas não vou colocar no outro canino não. DOM, é isso aí, tá? Isso aqui é um exemplo. Eu poderia colocar aqui nos outros
premolares também. Como isso aqui é um exemplo só, vamos perder tempo colocando os atátimas lá não, mas como isso aqui é uma intrusão, teria que colocar atátimas de retenção nos prés e nos caninos também, porque eles vão suportar a intrusão dos incisivos, tá? E agora eu quero te mostrar aqui a função aligner, esse botão aligner. Quando você clica nele, aparece essa função de linha de gengiva e gancho e botão. Vamos explicar aqui primeiro essa linha da gengiva. Quando você entra nessa opção, aparece aqui essa linha da gengiva, né, que essa distância dessa linha até a cervical é o que corresponde a esse número aqui. Você pode reduzir essa distância, por exemplo, para 1, aperta Update. Ele vai aproximar, poderia ser 0. Deixa eu mudar aqui. Pronto, ó. Isso aqui é a distância de gengiva que vai ser modificada durante o setup, né, com a movimentação, que vai ter remodelação, e também serve para uma marcação para recorte. Eu vou voltar, pronto, retornou ao número 2, né, a 2 milímetros acima da região cervical aqui dos dentes. Tá? Então é assim que funciona essa linha de gengiva. Aqui embaixo a gente tem a opção gancho, lado de dentro, lado de fora. Então você pode clicar aqui, por exemplo, no canino, e aí habilita essas caixinhas. Então eu vou colocar aqui, ó, lado de fora. E aí aparece um ganchinho para a gente moldar. Para você moldar ele, clica na bolinha e aí coloca na direção certa. Então, para a classe 2, para você colocar o elástico no alinhador, geralmente a gente deixa a marcação do gancho voltado dessa forma. E vamos supor que eu coloque aqui no segundo molar, tá? Segundo molar, coloco aqui outside também. No molar inferior, então, aí a gente tem que deixar assim. Tá certo? Então, olha como que ficam os ganchos nos dois arcos. Então, elástico classe 2 ficaria assim se você colocar preso nos alinhadores superior e inferior. Certo? Se fosse de classe 3, por exemplo, aí aqui eu tiraria do molar, né? Obviamente, molar inferior. Tiraria aqui também do canino, colocaria aqui no canino inferior e colocaria aqui no molar superior. Vamos ver aqui o vetor. Aí sim, poderia deixar dessa forma, tá? Então, com essa bolinha aqui, a gente consegue mudar a posição dessas marcações. Então, isso aqui vai gerar uma elevação no modelo que, quando você plastificar, vai marcar a posição que você pode fazer o recorte com um alicate, tá certo? Vou desmarcar aqui, vou tirar esse gancho. Nós temos também a opção de colocar por dentro, tá? Então, deixa eu te mostrar aqui. Quando você vai fazer mecânica de extrusão dos incisivos, por exemplo, eu gosto de colocar aqui nesse incisivo, para poder fazer um apoio do elástico no alinhador. Então, em mecânica de recuperação de tracking, de incisivos, na extrusão, então isso aqui vai gerar um recorte e aí o elástico pode apoiar aqui no alinhador. Tá certo? Então é assim que funciona essa parte aqui do gancho. Você seleciona o dente e aí habilita ou não essas caixinhas aqui, de fora ou dentro, no gancho. Para recorte de botão é muito parecido também. Vou clicar aqui nesse molar, vou colocar aqui um recorte para botão e aí você tem possibilidade de moldar essa curva aqui para recorte de botão. Então você vai colar um botão. Você não vai apoiar o elástico no alinhador, você vai apoiar o elástico em um botão que você vai colar, por exemplo. Então isso aqui vai gerar uma elevação no modelo em que você vai plastificar e já vai estar marcado aqui o ponto de recorte, né? O ponto que você vai recortar com alicate meia-lua. Então nós temos a opção dentro e fora também, tá certo? Então é assim que funciona essa opção aqui de recorte para botão, nessa opção aqui a aligner. Para sair disso, só clicar aqui novamente. Vou mostrar aqui os dois modelos que nós temos. Quero te mostrar agora o recorte da base. O recorte da base é muito importante e ele é responsável por muitos erros aqui de exportação no Artform. Às vezes você não posicionou o recorte da base adequadamente e ele não vai exportar direito. Para você fazer o recorte da base, é justamente por meio dessas bolinhas aqui, ó. Quando você clica nessa bolinha,
ele dá um plano de corte. Então, você pode subir ou abaixar esse plano de corte, pode inclinar esse plano de corte aqui. Então, deixa sempre o plano de corte pegando uma parte da base, né? Você pode angular nesse sentido. Né? Aqui eu vejo que você está pegando. Né? Pode usar essa opção também de corte automático de plano. Eu gosto de mudar, tá? Personalizar para cada modelo que eu estou trabalhando. Aqui embaixo também, ó, a gente trabalha com o plano de corte da base do modelo inferior. Muita atenção a isso, tá? Por conta desses erros durante a exportação. Ajuste os planos de corte da base. Agora eu quero te mostrar como trabalhar aqui com a timeline, principalmente nessa função aqui, ó, Add Goal, que é muito parecido com a timeline do Blue Sky. Tem algumas funcionalidades um pouquinho diferentes, mas é bem parecido. A ideia aqui dessa timeline vai te mostrar a movimentação em cada estágio, né, dos dentes. Então vamos trabalhar aqui, vou tirar o superior, vou trabalhar aqui só com o inferior. Então o inferior vai movimentar assim, ó, do estágio inicial para o estágio final, que é o 8º alinhador. Esse botão aqui, Add Goal, funciona como se fosse um novo objetivo. É muito parecido com a função Mandatory, ou é obrigatório, no Blue Sky. Então ele adiciona um novo objetivo. E o legal é que nessa versão do Artform, você pode adicionar um objetivo em qualquer um desses estágios da timeline. Antes, a gente sempre adicionava aqui no último. Mas, por exemplo, se eu quiser adicionar um objetivo aqui no 5º estágio, tá? Aqui está selecionado o 5º estágio. Perceba que no modelo inferior que está tendo movimentação, porque está tendo aqui a bolinha está cortada pela metade, né? Aqui está tendo movimentação superior, superior, superior acaba, e aí só resta o inferior aqui. Vamos fazer uma modificação aqui, no 5º estágio, um novo objetivo. Vou fazer uma movimentação desse incisivo nesse 5º estágio. Então, vou pôr aqui, ó, tá 0.11 nesse 5º, vou colocar aqui 6 graus. Pronto, aperto Enter. Olha lá, 6 graus para vestibular, tá? No 5º estágio. Perceba que quando a gente acrescenta um novo objetivo e a gente faz uma movimentação de algum dente nesse estágio, aumenta também a timeline aqui, o número de estágios na timeline. Por quê? Porque agora o setup no 5º estágio ele vai ter que atingir aqueles 6 graus vestibular, só que o meu último estágio aqui, ele está na posição que eu quero que ele fique. Então ele vai retornar 6 graus para a posição que eu tinha planejado no final. Então vamos ver aqui como que fica essa movimentação na timeline. Olha só, ele começa, ele vai vestibularizar, olha lá, atingiu tanto, e depois ele vai retornar para a posição que eu tinha pensado aqui no final. Então é assim que funciona esse Add Goal. Você cria objetivos, obrigatoriedade de posicionamento em determinado estágio. Então você tem que trabalhar adicionando um objetivo e modificando, né? Vamos supor que você queira tirar uma colisão de um dente, aí você quer vestibularizar um dente para criar o espaço, depois ele retornar. Pode ser feito dessa forma. Você vestibulariza no estágio que vai ter a colisão e depois, automaticamente, no final, o seu objetivo é voltar ao dente. Então ele já calcula essa volta, né, que seria que é depois desse estágio, o dente voltando para a posição que eu tinha planejado antes. Obviamente, essa ida e essa volta vai aumentar o número de estágios do tratamento. Né? Então é assim que a gente trabalha com a timeline, adicionando objetivos. Você pode zerar o movimento nesses outros estágios, então clicando em cada estágio, zerando o movimento para ele começar só determinado estágio em diante. Né? Então você pode trabalhar de diversas formas aqui com essa timeline. Cada estágio tem um movimento, você pode ir zerando, você pode ir modificando. Lembre-se que as modificações só podem ser feitas se você criar um objetivo, tá? Tem que criar um objetivo. O objetivo é por meio dessa bolinha aqui mais marcada. Tudo bem? Para excluir um objetivo, clica aqui com o botão esquerdo, né, no objetivo, aparece esse botão Delete Goal. E aí ele deleta, voltou para o meu objetivo, que era esse objetivo aqui do setup. Tá? Lá, ele apagou a movimentação que eu tinha feito nesse incisivo no estágio 5, certo? Pois bem, agora trabalhar com sobrecorreções. Se você quiser fazer sobrecorreções, você pode clicar aqui no último, adicionar um objetivo. Ele vai adicionar um novo objetivo aqui ao último, e aí nesse último aqui você pode mudar, sobrecorrigir todos os dentes.
e aí ele vai subdividir esse tratamento aqui, né, essas modificações, nos estágios de sobrecorreção. E você pode exportar isso normal, né, como o caso inteiro, mas só imprimir e plastificar o alinhador se precisar da sobrecorreção. Então isso aqui é legal. Você vai exportar todos os estágios, inclusive da sobrecorreção, mas você pode escolher imprimir, plastificar ou não, dependendo aí do andamento do seu caso, tá? E agora eu quero te explicar como trabalhar com refinamento, né? Perceba aqui, ó, o nome da paciente aparece aqui, Giovana Borges, e aí você vai trabalhar com refinamento da seguinte forma. Você pode importar um novo conjunto de modelos para cá, mas uma vez que você já pagou a exportação do caso, né, você tem um refinamento gratuito, ou os refinamentos gratuitos, mais de um. Então você vai importar aqui com o mesmo nome e, entre parênteses, escrever a palavra refinement, refinamento em inglês, tá bom? Escreva o nome exatamente como está aqui e refinement. Assim, a equipe do Artform vai saber que corresponde ao mesmo caso que você já tinha comprado antes, a exportação, e que isso se trata de um refinamento desse caso, não vai te cobrar essa exportação, tá certo? Vamos supor então que a gente já tenha feito a movimentação aqui, ó, não tem colisão, tá tudo bem. E aí, para a gente exportar esse caso, primeiro a gente tem que entender um pouco das configurações. Vamos clicar aqui nessa engrenagem, e aí nessa engrenagem a gente pode mudar a notação do número dos dentes, a quantidade de movimentação por estágio, né? Então, translação esquerda-direita, vestíbulo lingual, extrusão, intrusão, rotações, né? 2, 1, você pode mudar isso aqui de acordo com o que você acha. E aí, você pode também ter a oportunidade de separar, tá? Se você clicar aqui, olha, os arcada superior, veja aqui esses círculos. A arcada superior só vai precisar de 2 alinhadores. Só 2 alinhadores já são suficientes para corrigir a movimentação dos incisivos laterais. E a maior demanda vai ser na arcada inferior, que seriam 8 alinhadores, tá? Se você não fizer isso, ele vai fragmentar aquela movimentação dos incisivos laterais em todos os alinhadores que tiverem no inferior. Então é interessante para a economia você clicar aqui em separar superior e inferior. Aqui você muda a posição padrão do pivô de movimentação para o centro da coroa, centro de resistência ou borda incisal. A visualização aqui eu normalmente não mudo nada, eu deixo desmarcado. A segmentação dos dentes também eu não marco nada aqui. A estimação do longo eixo do dente eu não mudo, eu deixo aqui tudo por padrão, tá? Aqui na exportação, você vai ter uma aula só de exportação daqui a pouco. E essas configurações, o que isso vai impactar, tá certo? Eu vou deixar para te explicar isso numa outra aula específica só de exportação no Artform. O que eu quero te mostrar mesmo agora é a possibilidade de exportar isso aqui que a gente fez. Então, vamos exportar, tá? O caso, clica aqui em Export. Ele vai perguntar aonde que a gente quer salvar. Aí eu vou selecionar a pasta que eu quero salvar e aí clico em salvar. Ele vai começar a exportar. De acordo com aqueles parâmetros de exportação que a gente já havia configurado, você vai conhecer esses parâmetros numa aula específica já já. Quando aparecer tudo verdinho aqui, pode ser DOM, clique em DOM, e aí ele já está lá na pasta que você salvou, vou abrir ela. Então aqui ó, a gente tem os arquivos, né? O 0, que é o template dos attachments, e depois nós temos aí o 1, o 2, o 3, o 4 até o 8. Perceba que o 8 a gente tem também o 8 superior, que não tem attachments, temos o 8 inferior. Vou abrir o 8 inferior aqui, para você ver. Ó, olha lá os attachments que a gente colocou, tá? Bonitinho. O legal é que no Artform o número vai no dente, tá? Porque aí, quando você termoplastificar, no alinhador vai estar escrito o número. Isso aí é bem legal. Tudo bem? Então, voltando aqui para o Artform, estas são as funcionalidades, o mecanismo de você trabalhar, construir um setup para alinhadores no Artform. É lógico que depois do período de avaliação que você vai ter de 30 dias gratuito, quando você exportar, ele vai pedir para você adicionar um cartão de crédito para pagar as exportações, que é $50 por caso. Os refinamentos também são inclusos, aí você vai ter que adicionar um novo paciente, escreva exatamente o nome do paciente aqui, igualzinho, e, entre aspas, escreva o termo refinement, tá? Refinamento em inglês, e fecha o parênteses, que aí o pessoal vai saber
que é o refinamento dessa paciente, e na exportação não vai te cobrar, tá? Porque no Artform, quando você compra um caso, você ganha também o refinamento de forma ilimitada. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Faça o exercício aí no Artform. Te vejo na próxima aula.